Fala pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 10 de Engenharia Econômica. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre depreciação, pessoal. O que é a depreciação de um bem? A depreciação de um bem, pessoal, é a diminuição do valor de um bem resultante do desgaste pelo uso ou ação da natureza ou obsolescência normal. A depreciação do bem pode ser depreciação real, é a diminuição efetiva do valor de um bem, ou a depreciação contábil, é a diminuição do valor contábil de um bem resultante do uso do decurso do prazo decorrido desde a sua aquisição até instante atribuído ao desgaste físico, ao uso ou à obsolescência. Vamos lá, pessoal. O que é a depreciação real? Por exemplo, eu tenho um carro, certo? Utilizo ele por 3 anos. Ele depreciou aquela quantidade quando eu for vender ele depois de 3 anos. Se eu comprei um carro por 30 mil e vou vender por 20 mil, ele depreciou 10 mil em 3 anos. Já a depreciação contábil, ela é a depreciação que ocorre de acordo com a tabela fornecida pela Receita Federal, de acordo com a fornecida pelo governo. Ou seja, contabilmente, aquele produto, aquele elemento, aquela peça depreciou-se tantos mil reais. Não quer dizer que a depreciação real seja igual à depreciação contábil. Como é utilizada a depreciação de um bem, pessoal? A depreciação de um bem se dá durante o prazo chamado de vida útil daquele bem, o qual pode ser real se resultar da pesquisa científica realizada para o bem específico analisado, ou contábil, se além da pesquisa científica houver eventualmente algumas aproximações de ordem prática determinadas pela Receita Federal. Como é que ocorre a depreciação pela lei, pessoal? Os bens imobilizados. O Fisco Federal divulga uma tabela com depreciação mínima de alguns bens. Por exemplo, bens móveis em geral duram 10 anos, têm uma depreciação de 10% ao ano no seu custo, no seu preço. Edifício de construções 25 anos, 4%, biblioteca 10 anos, 10%, máquinas e instalações industriais 10 anos, 10%, veículos em geral 5 anos, 20%, tratores 4 anos, 25%. Isso eles têm para praticamente todos os bens. E ele diz a vida útil daquele bem e a depreciação em ano. O método aceito pela Receita é de grande simplicidade. O que é que acontece? Eu tenho que minha depreciação é 1 sobre N, que é a vida útil do bem, o vida útil contábil, vezes o P, que foi o valor de aquisição do bem. Por exemplo, se eu comprei o carro por 30 mil e o meu período de vida útil do meu produto é de 5 anos, logo 30 mil dividido por 5, nós temos uma depreciação de 6 mil reais ao ano. Por exemplo, um automóvel adquirido por 120 mil e que trabalha normalmente 8 horas por dia tem um prazo de depreciação de vida útil de 60 meses. Considerando o INPC constante de 20 reais, qual a depreciação mensal do bem? A depreciação é 1 sobre N vezes P. Vamos calcular o P em vez de real e INPC. 120 mil sobre 20 reais, que é o valor do INPC para essa dada questão. O meu preço de compra foi 6 mil INPC. Se eu tenho 1 sobre 60, que é a minha vida útil do bem, vezes 6 mil INPC, eu tenho uma depreciação de 100 INPC por mês daquele meu bem. O método da depreciação linear, pessoal. O que é que acontece? Ele considera que a minha depreciação ela vai ter um preço de compra e um preço de revenda. Ou seja, o meu valor residual não é nulo. 1 sobre N, que é a vida útil, vezes P, que é o valor de aquisição, menos R, que é o valor residual, ou o valor de venda do meu bem. Aqui eu faço outro exemplo com vocês. Um bem adquirido por 100 mil reais com vida contábil de 5 anos e o valor residual de 10 mil. Construir a tabela de valor contábil do bem em real a cada período. Eu sei que a minha depreciação é 1 sobre N vezes P menos R, 1/5 vezes 100 mil menos 10 mil, ou seja, 90 mil dividido por 5,
a minha depreciação é R$18.000 por ano. Se eu for construir a tabela, eu tenho valor contábil no momento 0, 100 mil. Momento 1, 18 mil valor de depreciação, 100 mil menos 18 mil, 82 mil. Segundo período, mesma depreciação de 18 mil, 82 mil menos 18 mil, 64 mil. E assim por diante, até chegar no valor residual de R$10.000 no quinto período. Aí, pessoal, do método de depreciação por um fundo de amortização, nesse método, imagina-se que a existência de um fundo no qual se deposita periodicamente um valor para que no final da vida útil do equipamento se tenha um fruto dos depósitos e dos juros, um valor para renovar a ação do bem, utilizando-se também o valor proveniente da revenda do bem. Ou seja, em vez de efetivamente eu deixar com que o bem se deprecie, eu vou todo mês colocando o valor numa poupança. Por exemplo, eu compro um carro de 100 mil, certo? E sei que ele vai ser vendido por 50 mil durante 5 anos. Ou seja, ele vai depreciar 10 mil por ano. Em vez de eu esperar essa depreciação, todo ano eu coloco esses R$10.000 na conta. Quando chegar no final dos 5 anos, eu vou ter os 50 mil reais que eu coloquei, que seria o valor depreciado, mais os juros daquele período. Ou seja, eu vou ter mais do que os 50 mil para efetivamente fazer a troca do bem. Esse método pode ser utilizado para equipamentos em que depreciação é proporcional ao número de unidades fabricadas. Isso aqui é o que? É a depreciação por produção. Como é que seria a fórmula? Depreciação é o valor de aquisição menos o valor residual, vezes o número de unidades produzidas sobre o número de unidades total que o equipamento é capaz de produzir. Aqui eu tenho mais um exemplo. Considerando um equipamento comprado de 100 mil reais, fabricou durante um período de 1.000 unidades e que ele consegue fabricar 5 mil unidades, defina qual a depreciação durante o primeiro ano. Considere o valor residual de 10 mil reais. Depreciação é para valor comprado de 100 mil menos 10 mil vezes o valor das unidades, que são 1.000 unidades, sobre o valor de 5 mil. Ou seja, a minha depreciação do bem é de 18 mil reais naquele período. Depreciação por horas utilizadas, pessoal. Esse método é o mesmo conceito do método anterior, sendo que em vez de eu relacionar unidades produzidas, eu vou relacionar horas trabalhadas por horas de capacidade total de trabalho. Então, depreciação é igual a P, que é o valor comprado, menos R, que é o valor residual, vezes a hora trabalhada sobre a área total de vida útil do equipamento. Aqui mais um exercício. E finalmente, pessoal, acabamos esse conceito de depreciação. O conceito de depreciação, pessoal, não é muito difícil. É simplesmente o quanto o seu equipamento, o quanto o seu produto vai se desgastar no seu período. A gente tem tanto que entender isso do ponto de vista financeiro real, ou seja, da nossa vida real, quanto do ponto de vista contábil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assistir à próxima aula, que a gente vai falar sobre troca de equipamentos e leasing. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.